Muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Estamos mais uma vez iniciando o nosso estudo da tarde com a nossa irmã Sueli, que vai falar sobre livre-arbítrio. Vamos fazer então o nosso momento de reflexão, fazermos a nossa prece para darmos início ao nosso encontro de hoje. Agradecemos, Mestre Jesus, a oportunidade que estamos tendo mais uma vez na tarde de hoje. Que a nossa irmã, que fará uso da palavra, possa receber e vai receber com certeza o auxílio do alto dos irmãos da espiritualidade e que nós outros possamos aprender ao máximo esses ensinamentos que nos auxiliam, que nos encaminham no caminho da verdade. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Nós estamos na lei de liberdade, já vimos a liberdade de pensamento, a liberdade de consciência, e vimos que a liberdade de consciência nada mais é do que um pensamento mais puro, que avalia as condições do nosso pensamento, né? Se ele deve ser realizado ou não. Isso quando a gente põe ao julgamento da consciência, porque às vezes não convém, né, pra gente, como a gente falou aqui, às vezes não convém, porque a gente sabe que a consciência vai reprovar, a gente nem pensa muito nela, larga pra lá e deixa ver o que dá. Nunca dá boa coisa, né? Porque se a gente já sabe que a consciência não vai avalizar aquilo, é porque a gente sabe que não vai dar boa coisa, mas a gente acaba fazendo. Quantas coisas, né, a gente faz? Outro dia mesmo eu estava fazendo uma coisa, que eu já até falei com vocês a respeito. Eu estou mexendo com umas coisinhas de artesanato, eu não estou assim cuidando muito da unha e tudo, então fica levantando uma pelinha aqui no cantinho, aquela pelinha que quando a gente puxa, inflama e dói, que depois a gente não pode fazer nada. Quando eu comecei a fazer isso, a levantar e puxar a pelinha, eu estava assim, isso aí não dá para puxar, porque se inflamar dói, e estou fazendo. E estou puxando, até que sangrou. Aí doeu, e continuou doendo. Aí eu falei, mas eu mereço, né? Eu pensando assim, a gente não deve fazer isso. Então é aquela história, quantas coisas a gente pensa, e a gente sabe que não deve fazer. E acaba fazendo. E depois a gente se machuca, a gente sente, a gente sofre. Mas não adianta, somos assim, né? Somos inferiores mesmo. Então está aqui essa página iniciando a questão do livre-arbítrio. Se o homem tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, seria uma máquina. É através do livre-arbítrio que a gente constrói nosso destino. Nós não temos destino. A gente não veio para cá com um mapa, com tudo escrito que vai acontecer, não. Estava escrito nas estrelas. Depende da interpretação disso. O estar escrito nas estrelas é possível quando nós vemos nessa escritura aí os desígnios do Criador para nós. Aquelas escolhas que fizemos ao reencarnar. Então, esse estava escrito nas estrelas, nós que escrevemos ao reencarnar. Então, não é um destino assim, não é algo independente da nossa vontade. A menos, como já comentamos, que se o espírito for extremamente inferiorizado ainda, ele não sabe escolher o que é melhor para ele, aí vai ser imposta a ele uma série, né, assim, de provações e expiações. Mas na nossa condição a gente já sabe, então a gente não tem um destino, a gente fala, às vezes acontece uma coisa, era destino. Não é bem assim não é destino não. E nem tão pouco fatalidade como nós entendemos, que a gente vai depois do livre-arbítrio entrar em fatalidade, a gente vai ver isso, né? Então não vamos comentar muito a respeito. Mas o livre-arbítrio, ele nos dá a possibilidade de escrever o nosso destino na Terra. Aí é diferente. Não, a gente não nasce com um destino pronto, mas a gente nasce com escolhas que fizemos, que essas sim determinam o nosso destino aqui. Agora, nem mesmo isso é assim inflexível. Nós mexemos muito através do próprio livre-arbítrio,
que nos deu condições de fazer escolhas, a gente mexe aqui também. A gente usa dessa liberdade para alterar os planos. E a gente faz isso com muita constância. Né? A gente faz muito essa alteração. Ah, mas pode, porque fomos nós que escolhemos. Agora, quando essa alteração implica, e quase sempre implica, também na vida e nas escolhas de outras pessoas, porque vejamos, quando a gente escolhe um companheiro, né, alguém para dividir a nossa vida em família, né, unidos aí pelos laços afetivos, essas pessoas também escolheram isso ou aceitaram. Então, quando a gente começa a mudar muito, casamento, por exemplo, a gente escolhe antes de reencarnar. A gente não escolhe parceiros e parceiras aqui no mundo material. A gente já nasce tendo escolhido, que isso é uma das coisas mais importantes para o nosso aperfeiçoamento, para um resgate de dívidas. Tanto que os casamentos na Terra, a gente já falou sobre isso, eles são, assim, 90% provacionais, para que a gente possa resgatar o nosso passado delituoso e se reajustar com aquela alma. Então, aquela alma aceitou também isso, e outras almas aceitaram serem recebidos na condição de filhos. Então, quando a gente faz uma mexida nesse livre-arbítrio aí, por conta do livre-arbítrio, nessa escolha que a gente fez, a gente também altera a vida dos outros espíritos. E isso é algo que causa muito prejuízo, não só para nós, quanto para eles também. E a gente acaba respondendo muito por isso. E não é muito difícil da gente fazer isso, não. A gente mexe muito, principalmente quando a gente começa a se revoltar muito com a nossa condição aqui na Terra. Quando nós começamos a nos revoltar muito, a gente começa a mexer e fazer uma série de bobagens na escolha que fizemos, atrapalhando um pouco o nosso aperfeiçoamento. Não quer dizer que por conta disso a nossa encarnação estará perdida. Não, não estará. Mas será mais difícil. Nós vamos enfrentar muito mais dificuldades. Né? Então é através dessa escolha que nós escrevemos, né, o nosso destino aqui no mundo. Ele tem a liberdade de agir desde que tenha a vontade de o fazer. É importante que a gente queira. Sem que a gente queira alguma coisa, a gente não faz nada. O simples ato de sentar, a gente tem que querer sentar. De levantar, a gente tem que querer levantar. Não é? Então, a gente precisa ter a vontade, que é a alavanca da alma, para fazer que esses acontecimentos se deem ou não aqui na nossa vida, as nossas escolhas, né? Ao reencarnarmos. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula, ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades. Estando os pensamentos da criança em relação com as necessidades de sua idade, ela aplica o seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. E assim também, né, o tempo todo. Nós somos espíritos muito infantis ainda, né? Nós não somos, poderemos ser velhos na vivência, na criação, mas às vezes, por conta da desobediência, da falta, né, de senso moral, da falta da obediência à lei divina mesmo, a gente fica aí marcando passo por várias e várias encarnações. Então, às vezes, ainda nos comportamos como verdadeiras crianças. Às vezes, a gente até ri da gente quando a gente faz alguma coisa, falando, eu estou parecendo uma criança. Mas é assim mesmo, a gente é. Né? A gente é criança ainda no tocante à espiritualidade. As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? Essa questão aqui, ela é muito importante e ela tem a ver com a seguinte que vem aí, que fala da influência do organismo. Eles respondem assim: as predisposições instintivas são as do espírito antes da encarnação. Conforme for ele mais ou menos adiantado, elas podem impedi-lo a atos repreensíveis,
no que ele será secundado por espíritos que simpatizem com essas disposições. Mas não há arrastamento irresistível, isso é sempre bom a gente lembrar. Não há arrastamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Esse arrastamento irresistível é por conta da nossa fraqueza. A gente é tão fraco ainda, a gente é tão inferior ainda que a gente acha que não consegue, que é arrastado pelas cores. Não é. Nós somos arrastados porque a gente permite esse arrastamento. Nada acontece, as pessoas não fazem conosco aquilo que nós não permitimos. Por isso que quando a gente fala assim, fulano fez isso, me fez sofrer. Ora, fulano fez alguma coisa porque ele encontrou campo para isso. Porque quando a gente não permite, as coisas não acontecem. Claro que tendo a questão da provação e expiação, muita coisa vai acontecer com a gente sem que a gente permita. Mas o que eu estou falando, que eu me refiro aos nossos relacionamentos diários, né? As pessoas fazem com a gente aquilo que a gente permite que elas façam. Né? Porque a gente não tem força de vontade, a gente pensa nos nossos interesses e acaba abrindo mão, né? Muitas vezes, daquele esforço necessário para não ser aí visto de uma maneira que não gostaríamos pelo semelhante. Nós temos uma mania enorme de querer agradar, né? A gente não está aqui para agradar a ninguém. Nós estamos aqui para fazer o que tem que ser feito, para fazer o certo de acordo com a nossa consciência. Nem sempre a atitude que tomamos de acordo com a nossa consciência agrada a alguém, agrada a um, mas não agrada a outro. Então a nossa preocupação não tem que ser essa de agradar. Nós temos que ser sempre respeitosos, respeitar o direito do semelhante, respeitar o dever que temos para que esse semelhante tenha os direitos dele assim cumpridos. Então nós não temos que agradar. Nós temos que respeitar as pessoas e dar a elas o direito delas. Dai a César o que é de César. É uma recomendação do mestre. Né? Quando lhe perguntaram se deveria pagar os tributos. E ele se saiu muito bem, porque quem perguntou isso a ele achava que ele ia dizer que não. E não foi isso que ele falou. Ele disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Então nós temos compromisso em agradar a nossa consciência. Aí sim, esse compromisso é grande. Agora, ao semelhante, nós não vamos conseguir, porque nem Cristo conseguiu isso. Né? Nem Cristo conseguiu agradar a todos. E nós realmente não vamos conseguir. Então essa não deve ser a nossa preocupação. A nossa preocupação deve ser em agradar a nossa consciência, porque é a ela que nós vamos ter que responder. É ela que vai nos acompanhar para sempre, para a eternidade, que somos imortais. E a consciência é um atributo da alma, é aquela que vai conosco. Então é a ela que nós temos que agradar. Colocar sempre o nosso pensamento ao aval da consciência, porque é ela que vai nos cobrar. É através dela, né, que nós podemos usar aí a nossa liberdade. Então não há arrastamento irresistível, a gente tem sempre que lembrar disso. Essas predisposições instintivas que o homem traz ao nascer, elas podem sim e são sempre um obstáculo ao livre-arbítrio, para nossa alegria e para nossa felicidade. Porque se nós pudermos conhecer todas as nossas... A gente nem conhece todas, mas algumas a gente conhece. E algumas a gente tem até vergonha de saber as nossas tendências. Pelas tendências que a gente tem no mundo de hoje, que nós estamos, de certa forma, sendo impedidos e, de certa forma, não podendo usar esse livre-arbítrio aí para dar vazão às nossas tendências, algumas a gente nem quer, né? Com certeza. É uma bênção, porque vai colocar a nossa encarnação em risco. Porque essas tendências que nós temos, elas podem não ser muito boas, podem não ser muito válidas para a nossa vida. E vai nos prejudicar. Outras são, algumas são, mas outras não. Então, se a gente quer conhecer
quem a gente foi no passado, o que nós fizemos no passado, não precisa nem fazer regressão de memória, não. Basta analisar aquelas tendências que a gente tem vergonha delas. Acho que a gente tem vergonha. As outras também, né? Acho que a gente não tem vergonha, porque a gente fez muita coisa boa também no passado. A gente não fez só coisa errada, né? Mas aquelas tendências ruins que a gente tem, que a gente fala assim, meu Deus, como é que eu ainda estou pensando nisso? Essas aí, essas tendências mostram direitinho o que a gente fez no ano passado. Não precisa fazer regressão de memória, não. Nós temos um cérebro que a gente pode dizer que é aí um instrumento valiosíssimo da alma, né? É uma caixinha tão enigmática, tão cheia de coisinhas, que realmente ela não é ainda conhecida da ciência aqui dessa Terra. Né? Os médicos sabem pouco sobre o funcionamento do cérebro. Não sabem muito, não. O pouco que sabem nos ajudam bastante, mas tem tanta coisa que eles consideram assim quase que um mistério, né, nessa caixinha aí. E o cérebro está sempre nos surpreendendo o tempo inteiro com muitas coisas, né? Há um tempo atrás, quando aquele vocalista do Paralamas do Sucesso teve aquele problema, aquele acidente com o avião, cujo acidente, nesse acidente ele perde a mulher dele e tudo, eles acharam que ele não ia nem quase poder falar, né? Que ele não ia nem conseguir se comunicar, se expressar, fazendo realmente a fisioterapia. E depois, quando foram ver os neurônios que foram afetados, né, a parte do cérebro dele que foi afetada, e foi muito afetada, que morreu aquela parte ali, ela foi compensada pela parte boa. E nessa época, os cientistas chegaram à conclusão que realmente, né, não tem tanto tempo assim que eles chegaram à conclusão de que os neurônios podem tomar, né, a função daqueles que já morreram. Nós temos neurônios para viver 400 anos. A gente não vive 400 anos. Então, nós temos muitos neurônios que, se não foram ativados no início da infância, logo no início da vida, não vão ser mais. Mas outros estão só à espera de danos causados para tomar a função do outro. Né? Isso não tem tanto tempo assim que foi descoberto. Os médicos se surpreenderam como que aquele rapaz conseguiu ficar normal. Ele só é paraplégico, ele não anda, porque ele teve uma lesão muito grande da coluna na medula. Mas eles achavam que ele não ia conseguir nem raciocinar direito. Né? E, no entanto, ele está lá cantando, seguindo com a vida dele, com uma lesão muito grande no cérebro, muito grande mesmo. Às vezes as pessoas, quando vão fazer uma tomografia, uma ressonância para alguma doença né, uma suspeita de alguma doença, os médicos encontram coisas ali que mostram como que essa pessoa está vivendo. Né? Como que essa pessoa continua bem, porque ela teve problemas tão mais sérios do que a pesquisa agora, do que o problema que está surgindo agora, e, no entanto, os neurônios tomaram a frente dos outros que foram estimulados e está vivendo a pessoa muito bem. Então, a gente não sabe realmente o que acontece aí. Mas, segundo alguns psiquiatras, uma lesão, aqui eu trouxe palavras da ciência, né? O lobo frontal é responsável pelo nosso temperamento, nossa relação com as pessoas, nosso jeito de ser. É o que nos faz indivíduos ímpares. A parte mais sofisticada do cérebro é essa. Segundo esse neurologista, John Hodgkin, ele, até então, até o acidente com o brasileiro, sabia-se que uma lesão no lobo frontal, que é aquele lobo que não está ainda desenvolvido quando a criança é muito criança, ele ainda não está desenvolvido. A criança tem dificuldade, muitas vezes, de fazer escolhas, de fazer críticas corretas, né, um raciocínio mais lógico, porque ela não tem esse lobo frontal
ainda desenvolvido. Até 5, 7 anos ela não tem. A partir daí, a caixa craniana completa e aí tudo se desenvolve direitinho, né? Então, esse lobo frontal, ele é responsável por essas relações, pelo julgamento social, pela crítica, pela autocrítica, uma série de coisas importantes para os nossos relacionamentos. E é exatamente ele que filtra isso aí, ó. Essas predisposições instintivas que o homem traz ao nascer. Ele faz essa filtragem. Nós trazemos, muitas ficam, né? Outras são filtradas, que não devem fazer presença na nossa vida, que vai atrapalhar a nossa reencarnação. Nós temos aí essa caixinha mágica que faz uma filtragem muito boa das nossas tendências e das nossas predisposições instintivas que a gente traz no nosso acervo, né, de conhecimentos, porque nós já vivemos muitas vezes, né, inúmeras, que a gente não pode contar, né? E a gente, em cada encarnação, a gente aprendeu muita coisa. Fizemos muitas coisas certas, muitas coisas erradas, e assim a gente vai aprendendo, né, na vida a se aperfeiçoar e a corrigir os nossos erros. Então, essa caixinha craniana que nós temos, que essa caixinha assim mágica, né? Ela é um dos elementos importantíssimos para que a gente possa ter a chance de usar bem o livre-arbítrio, por causa desse filtro aí do lobo frontal. Olha só esses casos aqui. O médico afirma: uma lesão nesta área pode trazer grandes problemas. O neurologista contou o caso de um senhor chamado Dick, que contraiu uma doença que está destruindo essa parte do seu cérebro e começou a apresentar drástica mudança de personalidade. Depois da doença, perdeu a noção do que pode magoar as pessoas. Passou a ser inconveniente e não dá a menor importância para isso. Ele perdeu o senso de autocrítica. Então, com isso, ele perde assim, o seu livre-arbítrio. Ele já tem que ser controlado, ele tem que ser vigiado por causa do seu novo relacionamento, né, consigo mesmo. O impressionante, diz o médico, é que o mesmo mal que fez com que, de repente, esse senhor se tornasse super criativo, da noite para o dia, ele passou a pintar como um artista profissional. Quer dizer, ele já tinha essa habilidade, mas que temporariamente ela não estava ativada por conta de outras mais importantes para a sua atual encarnação. E esse lobo frontal, ele é responsável, tem o pré-frontal, o direito, o esquerdo, ele é responsável por essa parte criadora, por essa parte motriz, né, da mobilidade também. Então, uma lesão nesse lobo frontal pode se pegar mais um lado do que o outro, ele vai lesionar aquilo para o qual ele responde. Então, as pessoas podem ficar com problemas de locomoção, né? Então, é como um AVC, né? Que, dependendo da área do cérebro que ele lesiona, as pessoas vão ficar com limitações naquela área. E ele continuando, ele conta o seguinte: ele fez um comentário dele diante desse problema desse senhor. Dr. Rodgers, acho que devemos pensar no cérebro como um conjunto de módulos interativos. Provavelmente havia em Dick um módulo responsável pela censura que o inibia e que foi destruído pela doença, liberando então esse módulo da criatividade. E nós temos na doutrina espírita a recomendação dos espíritos de que, o organismo não influi nos atos da vida,
e se influi, não o faz com prejuízo do livre-arbítrio? Olha o que eles respondem. O espírito é certamente influenciado pela matéria, que pode entravar, olha aqui, olha o filtro aqui, entravar as suas manifestações. Eis porque, nos mundos em que os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desenvolvem com mais liberdade. Mas o instrumento não dá faculdade ao espírito. É necessário distinguir, neste caso, as faculdades morais das faculdades intelectuais. Então, na época que aconteceu isso, e o primeiro caso registrado, deve ter tido outros, mas que foi registrado e estudado, foi o caso de Phineas Gage. Esse cidadão foi a primeira comprovação científica sobre a perda nesse cidadão, né? Veio a primeira comprovação científica sobre a perda dos modos devido a um trauma craniano. Foi com o ferroviário americano Phineas Gage. Em 1848, olha só, em um acidente, uma barra de ferro entrou pelo seu queixo e saiu pelo topo do cérebro. Ele ficou minutos desacordado e levantou-se para espanto de todos. Depois recuperou-se por completo, mas nunca mais foi o funcionário modelo que era. Tornou-se mentiroso, mal educado, agressivo e irresponsável. Então, nessa época, isso aí foi explicado como o cérebro, né, principalmente para os materialistas, oferecendo essas habilidades, essas virtudes. Já que ele teve uma lesão no cérebro e ele ficou assim por causa disso, então o que dava a ele aquelas virtudes? Era a parte material, a parte cerebral. Mas aí o Espiritismo nos explica que absolutamente não é isso. Né? É do espírito as virtudes, né? As ações, pertencem às escolhas. A matéria obedece. Então, no caso, agora, olha, porque esse estudo desse professor aqui, né, desse neurologista John Hodgins, é recente. É muito recente esse estudo dele. Né? Ele chegou à conclusão, por conta também, e outros cientistas americanos, do que aconteceu com um brasileiro, aqui há pouco tempo, acho que foi em 2003, tem a data aqui, eu vou ver. Mas antes tem outro caso interessante, olha só. Foi relatado pelo neurologista português, radicado nos Estados Unidos, Antônio Damasio. Ele estudou o comportamento de pacientes que com apenas 1 ano e meio de idade haviam sofrido lesões nessa mesma região do cérebro, lobo frontal. Crescidos, eles se tornaram relapsos, passaram a roubar e a abusar fisicamente dos outros. Né? Outro caso, eles tiveram essa lesão, eles eram pequenininhos. Então, eles cresceram sem esse filtro. Quer dizer, todas aquelas predisposições que o espírito traz ao reencarnar, não encontraram nenhuma resistência, nenhum filtro. E aí a coisa aconteceu com toda a inferioridade que eles traziam para a atual encarnação. Isso é um processo kármico. Isso aí a gente não... mas qual é a causa? Por quê? Comprometimento da alma perante a vida. Né? Então, alguns merecem esse filtro, outros não. E quando o espírito tem que resgatar e fazer um esforço para não ser arrastado, porque não existe arrastamento irresistível, ele perde esse filtro de alguma forma. Da mesma maneira que outras pessoas perdem uma perna, um braço, perdem a visão, a audição. Né? Então o espírito, dependendo da situação kármica dele, ele perde esse filtro. E ele vai então ter que fazer um esforço muito maior para que ele possa conviver socialmente sem prejudicar as pessoas. Então agora o caso brasileiro, que vem reforçar o que o Espiritismo fala sobre a força, né, do espírito e sobre as tendências, né, que o espírito traz de outras vidas que superam muitas vezes
às influenciações e ao filtro da matéria. Às vezes, nem esse filtro segura o espírito quando ele é muito inferior. Aí ele tem que fazer um esforço muito grande para ele usar melhor a sua liberdade de escolha. Senão ele vai se comprometer. Então, aqui no Brasil, há 2 anos, o operário Eduardo, esse caso tem 2... Quando eu fiz essa palestra aqui, foi 2013, ó, que aconteceu esse caso. Não, perdão. Acho que, não, mais para frente um pouquinho, essa data aqui é outra. Então, não foi há muito tempo, não. Esse caso a mídia colocou e todo mundo ficou sabendo disso, né? Aqui no Brasil, há 2 anos, eu não sei quando foi que eu fiz essa palestra, que não está marcado aqui, mas tinha 2 anos. Esse operário, Eduardo, teve seu crânio atravessado por um vergalhão que destruiu 11% de sua massa encefálica na região frontal. Só afetou a região frontal. Destruiu 11% dessa massa dali. Olha que é muita coisa, né? Porque não foi do cérebro todo, foi só da região frontal. Ele está sendo estudado por cientistas americanos para descobrirem como ele pode estar normal. Porque está normal. Não aconteceu absolutamente nada com ele. Os médicos acreditavam que durante na época que aconteceu, que em poucas semanas ele já começaria a apresentar mudanças no caráter, na personalidade. Não aconteceu isso. Sem nenhuma mudança de comportamento, pois o que se esperava era que apresentasse sequelas em alguns meses. Está sendo estudado pela maior autoridade na área, o Dr. Rodolfo Linas. Esse é um psiquiatra, é um neurocientista colombiano, ele. Ele é a maior autoridade nisso. Ele ganhou o Prêmio Nobel de 2013. Essa data é do prêmio que ele ganhou. Sabe o que ele diz? Nesse caso do brasileiro, que ele está sendo estudado por essa sumidade, isto é inacreditável. Esta pessoa deveria ter tido muitas sequelas e não teve nenhuma, né? Então, qual a conclusão que a gente pode tirar dessa situação? Esse filtro, ele filtra tendências inferiores da alma que não devem se manifestar na atual encarnação para dar oportunidade à alma de fazer um resgate melhor. Só que o nosso amiguinho aqui, esse Eduardo, ele não tinha tendências inferiores de agressividade, de nada. Ele estava isento disso, quer dizer, o filtro dele não estava filtrando nada, não tinha impurezas ali. Ele era perfeito? Não, ele não era perfeito. Ele só não tinha essas tendências tão marcadas, tão assim nocivas ao seu desenvolvimento, ao seu aperfeiçoamento na atual encarnação, para o cérebro fazer aquele trabalho. E ainda o pouco que ele possa ter tido, os arrastamentos não são irresistíveis. Então ele tinha plena condição de colocar tudo à análise da sua consciência e ver, eu devo fazer isso, eu não devo? Né? Os pensamentos até poderiam vir, alguma coisa até poderia ter surgido, mas ele continuou lidando com a sua vida da maneira que sempre lidou, colocando as coisas sob o aval da sua consciência, que foi o que perguntaram para ele na época, numa entrevista. Mas você não mudou nada? Você não teve vontade de fazer nada diferente daquilo que você fazia? Ele falou assim, não, as coisas que eu faço, quando eu vou fazer, eu penso a respeito delas. Ele falou isso. E vejo se eu devo ou não fazer. Então é a conduta correta. Quer dizer, esse filtro para ele era obsoleto, ele não precisava dele. Então essa é a grande explicação, né? O neurologista, o neurocirurgião, Dr. Renato Rosenthal, esse aqui do Brasil, comparou este caso com o do americano, né? Phineas Gage, que com ele aconteceu que ele ficou totalmente transformado no seu caráter, né, na sua personalidade. Aí, olha o que diz esse doutor Renato Rosenthal, né? Mais do que entender o mistério
de como ele está vivo, que não era nem para ele ter vivido por causa do tamanho da lesão que ele teve, desse Eduardo. Mais do que entender o mistério de como ele está vivo, este caso deve levar a uma reflexão sobre o que acreditávamos, que sabíamos, olha só, tudo no passado, sobre o cérebro e como nós podemos, neste caso específico, questionar nossos conhecimentos sobre o que pode ser desvendado. Né? Então, eles chegaram à conclusão que, igual Sócrates, não sei porque que acham que eu sou sábio, se a única coisa que eu sei é que eu nada sei. Eles chegaram a essa conclusão que eles não sabem nada sobre o cérebro, nada. Porque essas verdades, né, são derrubadas quando surgem fatos que essas verdades não se aplicam. Então elas são derrubadas e eles ficam sem condição de saber o que acontece ali. Né? Então o cérebro, não resta dúvida, é uma caixinha, né, de surpresas. É um mistério ainda para a ciência. E nós encontramos essas afirmativas no Espiritismo, né, sobre essa questão da organização que influi nos atos da vida e mostram que o instrumento não dá faculdades ao espírito. É necessário distinguir, neste caso, as faculdades morais das faculdades intelectuais. Então, as faculdades são da alma, não da organização física. A organização física, ela funciona como um influenciador, um limitador necessário para que o espírito possa interagir na matéria com todo o acervo de conhecimento que ele já tem. Às vezes, um espírito que vem com uma debilidade mental tem uma inteligência aprimoradíssima, mas usou mal a sua inteligência em outra vida. Então, ele vem com uma lesão nesse cérebro que vai impedi-lo de manifestar toda a sua inteligência, para que ele possa sentir e desenvolver a sua moralidade, que ele tinha na inteligência, exacerbada a inteligência, mas de moralidade não tinha. Então essas coisas acontecem o tempo todo na nossa vida. Às vezes a gente vê uma pessoa simples, que não sabe nem ler, a gente não imagina o espírito, a sabedoria que ele pode ter, o conhecimento intelectual que ele pode ter, mas que nessa atual encarnação não foi liberado para ele. Porque ele precisa desenvolver outras coisas. Então, o corpo físico, a organização física, ela limita as faculdades espirituais que não devem ser exercidas pelo espírito na atual encarnação dele. Então, ela limita. Assim como uma lesão nos olhos, a pessoa não vai enxergar, o espírito não é cego. Tanto que ele sonha. Ele sonha, ele só não consegue reproduzir o sonho. Mas assim, durante um tempo, eu convivi com os deficientes visuais aqui da cidade, na Associação dos Deficientes Visuais, na Afridev, aqui de Friburgo. Que, por sinal, quem quiser fazer um trabalho voluntário, pode procurar a Afridev, que eles têm muita carência de pessoas ali para poder ajudá-los, né, com muitas coisas. E eu questionava muito eles sobre essa questão do sonho, porque a gente aprende no Espiritismo que o sonho é uma atividade da alma, né, que as lesões são no corpo físico e não na coisa. Aí eu nesse dia que eu estava comentando sobre isso, um deles falou assim: eu já sonhei com você. Mas ele não sabe explicar, porque ele é cego de nascença, ele não me conheceu antes. Porque se ele tivesse, né, alguns lá ficaram deficientes visuais, pegaram a deficiência visual por conta da retinose, né, do glaucoma, mas ele não, ele nasceu com problema de cegueira, ele nasceu assim. E ele nunca enxergou. Então, na atual encarnação, ele não tinha meios de me descrever o sonho dele. Porque ele não via as coisas. Para a gente descrever alguma coisa, a gente precisa de algo parecido para a gente, né, dar como referência. Mas ele não tinha. Mas ele falou assim: eu sonhei com você. Né, e contou lá o sonho que ele teve comigo. Mas ele contou a atividade no sonho, mas ele não pode me dar nenhuma descrição, porque ele não tem referência.
né? Mas os deficientes visuais, quando eles estão fora do corpo, eles não têm deficiência, porque a deficiência está na organização física e não no espírito. O espírito não é cego, ele não precisa de olho para ver, né? Ele não vê através dos olhos, ele vê através de um todo, porque quando a gente está encarnado é que os sentidos são direcionados para a organização que oferece condições para que eles se manifestem. Então, na parte do cérebro também acontece isso. Uma pessoa que tem uma lesão cerebral, uma pessoa que parece que é totalmente assim alheio a tudo, pode ter ali um espírito extremamente inteligente, mas aprisionado num corpo por conta de uma provação ou de uma expiação. Então, isso ocorre o tempo todo em planos de provação e expiação. Um outro caso muito interessante também dos neurônios, que também explica essas questões das tendências, e quando a gente se deixa arrastar, ainda que o filtro esteja trabalhando bem, são os neurônios espelho. Esses neurônios foram descobertos há pouco tempo. Esses, então, há muito pouco tempo. Os neurônios espelhos, eles trabalham assim. A pessoa assiste alguém fazer alguma coisa, e se ela tiver tendência para aquilo, ela faz igual, ela imita. Eles descobriram isso por causa de um chimpanzé, que começou a imitar o seu tratador no que ele estava fazendo. E aí, quando ele viu que o chimpanzé estava imitando ele começou a estudar e descobriram esses neurônios espelho. É outra coisa que pode explicar também tendências, né? O mau uso do livre-arbítrio, ou até mesmo uma ação que não está sendo oferecida nem sequer ao pensamento puro e simples. A pessoa simplesmente faz. Aí sim, faz sem pensar. Esse não precisa nem de pensar, que dirá colocar ao aval da consciência, né? Esses neurônios, os neurônios espelho, foram descobertos acidentalmente em 1994, você vê, pouquinho tempo, é novinha essa descoberta, onde após observarem a atividade cerebral de um macaco através de eletrodos do cérebro, no cérebro, constataram que a observação de uma ação, pegar comida, ativava as áreas do cérebro do observador, que eram estimuladas pela ação do outro indivíduo, ou seja, para o cérebro do macaco, era como se ele mesmo estivesse pegando a comida. Então, isso levava ele a fazer esse gesto, né? Tudo aqui ainda no lobo frontal, por conta desse lobo temporal, que também ele é responsável pela mobilidade, pelos gestos, pelas coisas. Uma outra um detalhe importante nesses neurônios espelho, olha só. Esses neurônios, eles só serão ativados quando a gente observa alguém fazer alguma coisa, se a gente tiver tendência para aquilo. Senão, eles não são ativados. Então, olha aí a força da alma, olha aí a tendência que a alma já traz, né? Quando a alma tem tendência para alguma coisa, ela vê o outro fazer, é maquinal isso, ela vai fazer. A pessoa vai fazer. É o que muitas vezes explica o fato dessas atividades, desse tumulto que às vezes acontece quando alguém faz alguma coisa que vai aquela turma para cima, para linchar o outro. Há pouco tempo teve um caso assim com uma professora, né? Ela foi confundida com alguém que roubava crianças. E ela era parecida com ela. Então, estava a carinha dela na internet e tudo, e eles aí encontraram essa pessoa parecida. Já houve mais casos recentemente assim também. E eles lincharam essa moça, né, essa mulher. E ela morreu ali naquela situação. Foi uma cena de horror. Parecia aqueles espetáculos na Arena de Roma. E algumas pessoas que foram entrevistadas, que participaram, foram questionadas: por que você fez isso, fulano? Não sei, eu vi o outro fazendo, fiz também. Olha só. Né? Eu vi o outro fazendo, fiz também, que ele nem pensou, não foi nem consciência, o pensamento puro e simples, não aconteceu ali. Foi algo que realmente ele fez sem pensar, ele foi imitando a outros também.
Então isso aí só acontece quando a pessoa já tem tendência para isso. Do contrário, não. Do contrário, esses neurônios espelho não são ativados. Então a pessoa não imita. Então olha aí a força da alma, é o que está na alma, não é o corpo. Se fosse o corpo, todos fariam a mesma coisa. Mas não, isso é da alma, essas virtudes são da alma, nunca do corpo, né? Isso explica, então, a selvageria que temos presenciado de alguns grupos que se juntam àqueles que estão protestando passivamente nas ruas e começam a quebrar tudo que vem pela frente, ao observarem alguém quebrar. Fazem a mesma coisa, né? Sem pensar naquilo que realmente estão fazendo. Bem, quando se fala que a alma é que reúne todos os atributos, então nós temos que nos preocupar realmente com aquilo que a gente pensa e com aquilo que a gente oferece e deve sempre oferecer à consciência para a gente errar menos, né? Se um homem tem o instinto do assassínio, é seguramente o seu próprio espírito que possui e que lhe o transmite, mas nunca os seus órgãos. Aquele que aniquila o seu pensamento para se ocupar apenas da matéria, faz-se semelhante ao bruto, e ainda pior, porque não pensa mais em se premunir contra o mal. É nisso que ele se torna faltoso, pois assim age pela própria vontade. Quer dizer, ele tem vontade de fazer isso aí. Ele não se preocupa se ele está prejudicando. Outra lesão que também causa um problema sério para a manifestação do livre-arbítrio é a síndrome de Tourette. Não sei se vocês já ouviram falar nessa síndrome. Muita gente tem, mas ela não é diagnosticada quando ela é muito fraquinha. São lesões, isso é genético, né? As pessoas já trazem e não sabem o que causa isso. As pessoas têm tiques nervosos no comportamento. Ou piscam muito, o tempo todo piscando sem parar, né? Ou tem alguma coisa que elas fazem compulsivamente sem controlar. Sendo que quando isso é muito avançado, quando essa síndrome ela é muito intensa, ela também vem acompanhada de uma agressão verbal às pessoas. Então, do nada, essas pessoas na rua olham para alguém e começam a falar palavrões, a dirigir palavrões, impropérios a outra pessoa que ela nem conhece. E são coisas terríveis e geram um constrangimento muito grande. Por isso, essas pessoas que carregam essa síndrome e que chega a esse ponto, porque a maioria não chega a esse ponto, fica só mesmo nos tiques nervosos, né? Em algum trejeito que ela tem, alguma coisa, né? Alguma coisa que ela pode, às vezes, muito também no pescoço, a pessoa puxa muito o pescoço para um lado, e o braço, é como se a pessoa perdesse o controle motor, o controle dos seus movimentos. E ela está conversando, de repente ela faz um movimento brusco, alguma coisa esquisita que, né, quando é pouquinho, é um tique nervoso. Mas isso aí pode ser essa síndrome, né, de Tourette. Então, quando ela chega a esse ponto da pessoa agredir o outro, ela perde totalmente a liberdade. Ela perde o livre-arbítrio. Ela não pode sair sozinha, ela não pode frequentar lugares. Ela carrega, mesmo quando ela sai com parentes, ela carrega um atestado, alguma coisa de que ela é portadora dessa síndrome, porque já houve casos de agressão muito grande a pessoas que têm essa síndrome devido ao xingamento que ela faz a outra pessoa. E ela não tem o controle, ela sabe que ela está fazendo isso, mas ela não consegue controlar. Olha que coisa terrível isso, né? É uma provação muito grande, é um problema muito grande que a pessoa carrega. E são reajustes emocionais que a pessoa tem aqui nesse mundo, né?
A causa disso está lá no passado, nas escolhas que essa alma fez, né, durante a confecção aí do seu mapa reencarnatório, né, desde a hora que ela sai da perturbação pela morte, que ela começa a fazer uma avaliação da vida que ela levou. Então, são pessoas que perdem por completo a capacidade de escolher, a capacidade de ir e vir. Né? Elas não têm. Porque todas as pessoas têm livre-arbítrio? Todas as pessoas têm, mas claro que são limitadas de acordo com o problema que elas possam carregar. Uma pessoa que é diagnosticada com uma debilidade grande, loucura, alguma coisa, ela não pode responder por ela. Ela não pode sair sozinha, ela não pode viver sozinha, porque ela não tem noção das coisas. Né? Ela perde totalmente a noção de tudo. Então, ela não pode nem sequer ser responsabilizada pelo que ela faz. Né? Uma pessoa que tem essa síndrome de Tourette com essa gravidade, ela não pode ser responsabilizada pelos xingamentos que ela faz a outra pessoa, porque ela não tem controle. E o mais interessante é que ela só fala coisas obscenas. Isso é terrível, é triste, né? É uma situação constrangedora mesmo para quem tem. E a alma que passa por isso, ela passa por isso por uma questão kármica. Essa é uma dificuldade que ela tem que enfrentar. Então, o arrastamento, ele não é irresistível, é muito difícil. Assim como a esquizofrenia também. Né? A esquizofrenia, quando o esforço é feito, quando o espírito ele se esforça o suficiente para vencer aquela dificuldade dele, ele consegue. Aquele filme mostrou aquele professor, aquela pessoa inteligentíssima que era esquizofrênica, que ganhou inclusive prêmios depois. Ele conseguiu superar muito a sua esquizofrenia, que é outra coisa que tira a liberdade de ação, tira o livre-arbítrio, que a pessoa acha que alguém está mandando ela fazer o que ela não quer fazer. Então, ela acaba não coordenando muito bem a sua liberdade. Ela fala, eu conversando uma vez com uma pessoa que estava com esse problema, ela me disse, eu não quero fazer isso, eu sei que isso está errado, mas ele me manda fazer, eu tenho que fazer. Ele quem? Ela não sabia explicar. A voz que manda. E ela fazia aquilo que ela não concordava. Então, são pessoas que têm o seu livre-arbítrio comprometido por questões kármicas, né? Então, todas as pessoas têm alguma capacidade de escolha, mas nem todas têm toda a capacidade de escolha que é possível ter, uma vez que o livre-arbítrio é relativo sempre. Ele é sempre relativo. Ou ele está sob a influência do organismo, ou sob a influência de alguma situação, a ponto de ele estar sob a influência dos direitos e deveres de um relacionamento social. Né? Então, aí a gente, pelo simples fato que isso aí é uma coisa que acontece com todas as pessoas, nós não podemos fazer na rua o que a gente quer. O que a gente simplesmente, mas eu tenho livre-arbítrio. Tem livre-arbítrio, mas você vive numa sociedade. Você não pode fazer o que você quer. Você não pode sair do jeito que você quiser da sua casa, ou fazer que seja dentro da sua casa o que você quiser, se estiver perturbando as pessoas. Né? Então, isso acontece. Quer dizer, por aí a gente vê que nós não temos a pleno livre-arbítrio. A liberdade plena, ela só chega para nós quando nós temos também conhecimento pleno. Porque nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para a liberdade plena. Mas sabe quando? Nossa, bota milênio nisso para viver. Né? E não adianta ficar desanimado, não. Né? Como é que é o negócio? Já vivemos séculos incontáveis e estamos diante de milênios sem fim. Então, não adianta. Não tem gente que quer ter vida eterna? A gente tem. Só que não é na Terra. A vida eterna que a gente tem é a vida da alma. É a vida do espírito. Então, essa aí realmente é eterna. E para se ter realmente vida eterna, não resta dúvida que nós temos aí muita coisa para aprender.
porque ninguém vai viver para a eternidade, né, pronto. Né, pronto, não, a gente vai estar sempre em evolução, sempre melhorando. Vamos ver o que vem aí para nós. A 847. A alteração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio. Isso aí a gente já pode concluir, porque é tudo que a gente falou, né? Aquele cuja inteligência está perturbada por uma causa qualquer, perde o domínio do seu pensamento e, desde então, não tem mais liberdade. Essa alteração é frequentemente uma punição para o espírito que, numa existência, pode ter sido vão e orgulhoso, fazendo mau uso de suas faculdades. Tudo que a gente acabou de falar. Então, vamos à frente, ó. Então, sabemos que essas pessoas, né, todos nós que estamos num plano aí de provação e expiação e não usamos bem, somos desobedientes à lei, olha só, pode renascer no corpo de um idiota aquele que é muito inteligente. O déspota no corpo de um escravo. Já que ele impõe, ele vai ter que aprender a obedecer. E o mal rico no de um mendigo. Tá aí, por que as pessoas não querem saber de reencarnação, né? Não querem saber. Ah, não quero aprender. O que adianta, né? Como se o não querer saber fosse resolver o problema, né? Foi assim que a reencarnação, ela saiu dos ensinos católicos. Porque na época de Constantino, a sua mulher, que era uma meretriz, ela foi meretriz, ela mandou cortar as cabeças daquelas prostitutas que ela dirigia, porque elas identificavam essa, que no caso ela se tornou imperatriz, né? Então ela mandou cortar a cabeça das prostitutas, ela mandou matar essas prostitutas todas, para que ela não fosse descoberta, né, totalmente como sendo uma meretriz. Aí, como a reencarnação era ensinada na escola de Alexandria, né, por Orígenes, que era Clemente de Alexandria, isso era ensinado, Constantino sabia perfeitamente disso. O que ele fez? Ele fez a vontade da sua mulher, né, que no fundo ela tinha uma influência capital na diligência ali, né, do trabalho dele, né. Então ele mandou tirar, né, a reencarnação dos ensinos. E aí, no concílio de Constantinopla, isso foi homologado, mas de uma forma muito, assim, com muita falcatrua, né, que aquilo não foi explicitado para ninguém, né, apenas o documento foi inserido que ele fez isso, né, antes no sínodo. Antes do concílio, teve o sínodo, quando ela perdeu por 3-2 a reencarnação, esse documento foi colocado lá e foi depois avalizado pelo chefe da igreja, que nem sabia o que estava fazendo ali, né? Ele foi enganado. Então, nem o Papa, ninguém foi responsável por isso, apenas Constantino, por conta dessa mulher que não queria saber de reencarnação, porque ela tinha medo, já que ela mandou matar, como é que ia ficar a situação dela depois? Como se isso fosse evitar que ela fizesse o seu resgate, né? Então tá aí a situação que as pessoas realmente não querem muito saber de reencarnação, não. Mas o espírito sofre esse constrangimento, do qual tem perfeita consciência. É nisso que está a ação da matéria. Então ele tem consciência dessa situação, porque quando ele está livre da matéria, ele sabe perfeitamente por que ele está naquela condição. Então, nós sabemos perfeitamente por que a gente está na situação que a gente está, né? Então, nós vamos partir do próximo slide para a semana que vem, daqui, ó, da 848. A alteração das faculdades intelectuais pela embriaguez, desculpa os atos repreensíveis, né? Então, é a partir daqui que a gente vai começar na semana que vem. Muita paz para todos, continuemos a estudar a doutrina espírita, porque ela nos ajuda muito a viver e acertar melhor. Muita paz.